Você sabia que as abelhas correm risco de extinção? Joana Brito é quem conta os detalhes para a gente. E para falar sobre esse inseto tão importante, não só para o meio ambiente, viu, mas também para a economia, a gente veio até o Laboratório de Entomologia da Universidade Federal da Paraíba para mostrar várias espécies de abelhas. Tem algumas aqui que a gente acha que nem é abelha, mas é sim, viu? Quem vai explicar tudo para a gente, as pesquisas e os estudos que são feitos aqui na UFPB, é o biólogo Matheus Nascimento. Está aqui com a gente, vai participar do programa. Matheus, tudo isso aqui é abelha, né? Porque olhando assim, a gente nem acha que é abelha, mas é. Bom dia para você. Bom dia. Isso, a maioria das espécies aqui são abelhas, que são bichos assim importantíssimos para o meio ambiente. E, em geral, a gente sempre pensa em abelha, aquele bichinho amarelo, que produz mel, que às vezes ferroa, mas a verdade é que a maior parte das espécies são benéficas e são nativas, certo? E aqui eu vou mostrar algumas para vocês. Então, primeiramente, elas têm várias formas e cores. Essa aqui, gênero Hexaerete, ou abelha das orquídeas, é um bicho sensacional. Tem uma cor metálica, bem chamativa, mas a maior parte das pessoas desconhece, certo? E aqui vocês têm aproximadamente quantas espécies preservadas assim em seco? Aqui a gente tem cerca de 350 espécies, sendo que aqui na Paraíba a gente tem 300 espécies já catalogadas. E aí vocês realizam estudos, pesquisas. Qual a importância da abelha, né, para o meio ambiente? Bom, a importância delas é principalmente para um serviço ecossistêmico essencial, que é a polinização. Então, quando a gente pensa em cultura agrícola, em geral, a maior parte dos frutos são polinizados por abelhas. Por exemplo? O caju, a manga, a laranja, em geral, os principais frutos. Porque quando a gente fala em abelha, a gente vem logo à mente o mel, né? Mas não é só o mel, vai muito além do que isso, né, Matheus? Isso. As plantas que são mais relevantes para a agricultura são as angiospermas, que são basicamente plantas que produzem flores, frutos e sementes. E como elas são muito relevantes e cerca de 70% dessas culturas dependem das abelhas, então se elas desaparecerem, a gente vai ter um impacto enorme nas culturas agrícolas. E aí olhando aqui, né, as espécies, uma gente acha que nem a abelha, como eu disse, essa daqui é a primeira, né, ao meu ver, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, é a mais comum. É aquela que a gente está mais acostumada a ver, até nos desenhos também, nos filmes, enfim. Essa realmente é a mais comum. E que espécie é essa? Essa é a Apis mellifera, que é uma espécie introduzida no Brasil, ela não é nativa e ela é muito utilizada para a produção de mel, mas também é uma excelente polinizadora. Aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem uma produção muito relevante de caju e esse bicho é o principal polinizador. Então, mesmo sendo um bicho que não é nativo, ele é muito importante, certo? Tem risco das abelhas desaparecerem? E se isso acontecer, o que pode causar? Bom, estudos recentes mostram que estão havendo declínios enormes nas populações de abelhas. E isso é um risco gravíssimo, porque, como havia falado, 70% das culturas dependem da polinização delas. Então, se elas desaparecerem, a gente vai ter frutos que não serão mais produzidos. Isso vai causar um impacto enorme na economia. E aí, o que é que pode se fazer para evitar que isso aconteça, Matheus? Bom, primeiro a gente precisa evitar o uso excessivo de agrotóxicos, né? Pensar mais na arborização das cidades, na preservação das florestas. Isso é uma parte essencial. Com certeza isso pode garantir o futuro das abelhas. Então é isso. Quem quiser conhecer mais sobre as abelhas, né, nesse universo, é encantador, viu? A gente viu aqui, tem um local aqui onde são armazenadas, né, todas as espécies, e aí a população, no geral, o público, pode vir aqui até o UFPB para fazer essa visita. Como é que funciona? Isso. A gente pode, vindo aqui no laboratório, agendar visitas e a gente pode mostrar as abelhas aqui, falar para o público sobre a diversidade, sobre a importância delas, mas o pessoal está livre para vir aqui na UFPB. E aí a gente está falando especificamente de abelhas, mas não tem só abelhas não, né? Outros insetos também, né, Matheus? Aqui a gente trabalha basicamente com todos os insetos,
A gente trabalha com borboleta, outros bichos. Mas falando especificamente dos bichos que parecem com abelhas, por exemplo, a gente tem aqui as vespas, né, que são um grupo muito aproximado. Algumas são bem famosas, o pessoal chama até de besouro do cão, que é um bicho assim que causa medo. Mas todos eles são muito importantes para o equilíbrio do meio ambiente. Isso aqui, inclusive, é uma abelha, tá? Enorme, né, essa? Isso, essa é a mamangava ou besouro do cão, que não é besouro, mas é uma abelha que, inclusive, poliniza o maracujá. E olha só a diferença de tamanho da mamangava para aquela abelha mais conhecida, a Apis mellifera. Impressionante mesmo. Isso, tem uma variação de tamanho enorme entre elas. E aí, como é que faz para agendar essa visitação aqui? Tem um Instagram aqui do laboratório, que é o Labente. Lá tem informações e o pessoal pode entrar em contato para acompanhar quando a gente faz apresentações, eventos relacionados aos insetos. É bem legal. Ok, muito obrigada, viu, Matheus, pelas explicações, pela aula, né, que você deu aqui para a gente. É muito interessante, né, a gente conhecer um pouquinho mais do universo das abelhas. A gente ouve falar de uma maneira, mas na prática é diferente. Nós precisamos preservar, né, fazer a nossa parte para que esse inseto tão importante para o meio ambiente continue existindo aí por muito tempo, tá certo? Muito obrigada, viu, Matheus, mais uma vez. É isso aí, volto com você. São 6h36. Vamos agora falar dos candidatos